O que a gente vai fazer agora, vamos separar só os assuntos. Da parte de entrada de dados, eu vou criar aqui um arquivo só para deixar essa parte de entrada de dados aqui, tá? Ó. Vamos criar Vou fazer só de forma mais devagar, né? Botão direito no projeto conclusão. Cuidado para ir no projeto certo, tá? Nesse de conclusão, vai vir aqui adicionar e a gente vai escolher aqui esse classe. Aqui eu vou colocar o meu arquivo só para esse assunto de entrada de dados, tá? Ó. Entrada dados. Dito enter, ele vai criar aquela classe lá pra gente. Tá, ó. Eu vou deixar aqui só como público. E eu vou deixar isso daqui, ó, esse exemplo, entrada dados, organizado lá dentro daquele arquivo. Recortei com Ctrl X, colei com Ctrl V aqui e tal. Então vamos deixar aqui como estático. E aqui eu preciso incluir a palavrinha-chave public, tá? Legal. Exemplo, entrada de dados. Agora voltando aqui, ele não reconhece, né? Ó, no meu arquivo program. Então a gente vai incluir o nome aqui, ó. Entrada dados. Ponto. E ele vai aparecer para você exemplo entrada dados. Mas se ele não apareça, provavelmente você esqueceu alguma coisa aí. Ó, lá no entrada dados você tem que colocar esse static, tá? Vou colocar ele. Ele até funciona com esse cara aqui também, tá? Mas o static, mas se você não informar aqui, ó, aí ele pode ser que não encontre lá. Na verdade, ele não vai encontrar mesmo. Ó. Vai dar erro. Então, você tem que usar esse static, tá? Se você não colocar aqui, ó, static, também ele não vai dar erro aqui, mas se não incluir, vai dar erro lá na hora de localizar, ó. Compilar a aplicação, ele vai falar, opa, não estou entendendo isso. E entra a parte da orientação objeto, então você tem que deixar ele como estático, tá? Então, enquanto, apenas deixa como estático aqui. Então, vou executar o código, vamos ver só se ele continua funcionando. Lembrando, ó, esse é o projeto que tem que ficar inicial, né? Se já tiver em negrito, já está no jeito. Só executar. Ele vai pedir para você lá o nome. E eu vou colocar o Joaquim. E ele vai mostrar a mensagem. Seja bem-vindo, Joaquim. Certo. Então, o que que eu quero fazer agora? A gente viu aqui esse exemplo de entrada de dados. A gente vai juntar assuntos agora de outros projetos. Eu quero fazer o cálculo da tabuada baseado no número que o meu usuário informar. Tá? Então, vai ser de forma dinâmica. Então, a gente vai criar aqui, ó, um método. Na verdade, ó, para não ter que criar ele do zero, vamos vir aqui, ó, nos nossos exemplos loops. Vai clicar aqui em Program. E eu vou copiar aquele desafio, ó. Desafio tabuada for. Pode ser esse aqui, tá? Então, eu vou copiar todo esse trecho. Você. Eu vou lá no meu entrada dados, dentro do projeto conclusão. Vou colar ele aqui, tá? Então, ó, só para padronizar, eu vou incluir a palavrinha-chave aqui, public, tá? E vou mudar para aqui, ó. Tabuada do usuário. Então vai ser a tabuada. Aqui ele já funciona, a gente já viu que estava funcionando, mas ele faz pela tabuada do 3. Quero fazer o seguinte: o meu usuário vai informar a tabuada que ele quer calcular e eu faço a partir dela, certo? Então vamos lá. A minha tabuada do usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, mensagem. Forme um número para calcular a tabuada. Dois pontos. E aqui, ao invés de ter esse int número 3, o que a gente vai ter vai ser aqui, ó, minha console.readline, igual eu tenho em cima, né? Só que ele tá dando um erro, né? Ele tá falando, opa, eu não consigo transformar string inteiro. Quando eu digito alguma coisa, essa informação que ele retorna é uma string. Então precisa alterar aqui, ó. Ao invés de usar o int, vou usar a string, tá? Legal. Aí quero rodar então ele para testar, só que ó, ele tá dando agora um outro erro. Ele leu o número, só que agora na hora de fazer a conta, ó, ele tá falando outro erro aqui, ó.
Vamos ver, ó, o operador não pode ser aplicado. O operador asterisco, no caso, é a multiplicação. Não pode ser aplicado entre os tipos string e int. Ó. A gente for ver o x aqui no erro list, ele está falando a mesma coisa, né? Então, o que está pegando? O meu i, ele é um inteiro, é um tipo numérico. Só que ele está falando que o meu número, apesar de ter esse nome, número, o tipo de dado deles é um texto, é uma string. Não dá para poder fazer cálculo com texto, ele tem que ser numérico. Então, como é que eu vou resolver isso? Para poder, a partir da informação do usuário, ele conseguir fazer esse cálculo. Então, vamos ver como resolver esse problema no próximo vídeo, na próxima aula, tá? Vamos lá.